sejam muito bem-vindos, cumprindo aí o nosso compromisso mensal de fazer um conteúdo de qualidade aí para vocês. Então, agora no mês de maio, trouxemos um tema novo aí, bem inovador, bastante gente com dúvida, eu inclusive sou um deles, estou aqui para aprender muita coisa hoje, trouxemos um especialista. Bom, me apresentando aqui para vocês, pessoal, meu nome é Gabriel Silva, sou hoje aqui o gerente de marketing e produto na Eloka, estou aqui já há bastante tempo, tocando essa rotina aqui, e é um tema que super me interessa hoje, inclusive, né? Tem aqui um outro pessoal da Eloka que está participando com a gente, que vai nos apoiar aí nas respostas do chat. Vou explicar um pouquinho da dinâmica aqui também para vocês. Então, o chat, né, como falei agora há pouco, ele é liberado. Então, fiquem à vontade para ir mandando as dúvidas que vocês tiverem. E a gente vai, à medida que o conteúdo for sendo passado, a gente vai coletando e respondendo essas dúvidas para vocês. Meu áudio e minha imagem, tá tudo certinho aí, gente? Vocês me ouvem, me veem? Bem? Legal? Muito bom. Beleza. Bom, pessoal, para quem não conhece a Eloka é uma empresa de software, nós estamos aqui localizados em Santo André, São Paulo, né? Nós somos posicionados aqui hoje como uma Rental Tech, somos uma empresa de tecnologia que oferece produtos, um hub de soluções aí em tecnologia para locadores de equipamento, prestadores de serviço, empresas que vendem, alugam e prestam manutenção em equipamentos, né? Temos aí hoje mais de 1.500 clientes nesse Brasilzão todo. E trouxemos hoje um parceiro bem especial para nós, que é o Michel Gildin. O Michel, ele é CEO da MGA Press, uma empresa que faz assessoria de imprensa e tem outros produtos aí também no portfólio. E ele é especialista em GO, né? Para quem não conhece aí, o Michel vai explicar para a gente com mais profundidade. O GO é a forma como você se posiciona nas IAs, que é o nosso tema de hoje, né? Então a gente sabe que hoje vem acontecendo, né, uma mudança muito grande com relação às inteligências artificiais. Muita gente hoje já não busca só no Google um fornecedor, um produto, um parceiro. As próprias dúvidas do nosso dia a dia não estão mais só no Google, né? Muita gente vai no ChatGPT, vai no Gemini, vai no Cloud, enfim, tantas opções que tem aí hoje em dia, né? Cada um usa a de sua preferência. E o Michel veio para explicar um pouquinho para a gente desse conceito, desse contexto todo das IAs, e como a gente, como empresa, né, do lado de cá, faz com que a nossa empresa seja mais atrativa e apareça mais nas inteligências artificiais, que é o que está em alta aí hoje em dia. Então, não é só mais colocar dinheiro no Google, né? E aí eu vou deixar o Michel, se apresenta um pouquinho para nós, Michel. Seja bem-vindo, obrigado pela oportunidade aí de estar com a gente, obrigado pelo seu tempo. Queria que você falasse um pouquinho aí, se pudesse apresentar rapidamente, e aí a gente já vai para a prática para todo mundo, deve estar todo mundo curioso aí. Claro. Obrigado, Gabriel. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Eloka, aí, por nos dar a oportunidade também de apresentar um pouco sobre esse novo serviço que a gente tem aqui dentro da MGA. Me apresentar um pouquinho, meu nome é Michel Gildin, eu tenho 35 anos e já trabalho com assessoria de imprensa desde 2008. Sempre com um foco muito grande na parte de comunicação corporativa e até como o Gabriel falou, nós ingressamos nesse novo mercado, né, com esse mercado de GEO, né, de posicionamento dentro das IAs, vale contextualizá-los, muito por conta do que ajuda hoje as marcas a conseguirem ranquear lá dentro. Então, matérias em veículos de comunicação, um dos principais pontos que ajudam hoje as marcas a ranquearem, depois a gente vai elucidar de uma forma mais clara para vocês quais são os principais fatores, o que ajuda, o que pode contribuir para uma marca ficar ranqueada ali dentro das IAs, independente de qual seja. E daí que surgiu a ideia da gente conseguir trabalhar o GEO, então esse posicionamento, e é isso que a gente começou a trabalhar justamente nesse início agora de 2026, e já com diversos clientes, diversos segmentos aí a serem atendidos dentro dessa plataforma, e é isso que a gente vem apresentar aqui para todo mundo que está acompanhando essa live. Boa, muito obrigado aí. Bom, pessoal, a live aqui, né, o webinar, ele fica gravado, ele é disponibilizado depois também nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, no Instagram, enfim, depois os meninos deixam aí no chat para vocês, mas o ideal é que vocês estejam aqui com a gente para interagindo ao longo dessa conversa, tirem as suas dúvidas, e mais bacana que isso, no final aqui dessa apresentação, a gente preparou, né, o Michel ajudou a gente aqui, preparou um bônus
muito especial para que vocês, na prática, consigam ver como está a empresa de vocês, né? Mas Exato. aí é só para quem ficar até o final, senão a gente também não disponibiliza mais. Beleza? Bom, acho que vamos para a prática, Michel. O Michel Bora. preparou um material, pessoal, a gente compartilha a tela aqui. E aí fiquem à vontade, como eu disse, para vocês irem tirando essas dúvidas e a gente ir trocando essas figurinhas e aprendendo um pouquinho, tá bom? Combinado. Acho que agora é só tá colocando aqui minha tela, todo mundo tá certinho, consegue visualizar? Perfeito. Show de bola. Daqui tá certinho. Boa, perfeito, gente. Vamos lá. Então, como eu falei com o Gabriel, a gente está falando de um tema super inovador, né, na questão do DEO, né, que a gente fala de, que eu já explico um pouquinho sobre a sigla. E aí sim, a gente foi agora pioneiro, né, tanto no mercado aqui da América Latina, a lançar esse serviço. Eu prometo que vou tentar ser o mais simples possível, menos siglas, para que a gente consiga de verdade fazer e que esse tempinho que a gente tem aqui juntos seja de algo experimental e de algo tangível, para que todo mundo saia daqui e consiga visualizar como a marca é posicionada e o que a gente já pode fazer a partir do D0 de agora em diante. Então, esse é o primeiro ponto, a questão, né, da introdução das inteligências artificiais e como que as marcas podem se posicionar. E no primeiro momento a gente traz a questão do novo comportamento, né? Acho que hoje, estava até conversando com o Gabriel no começo, as pessoas, de forma geral, buscam serviços, produtos, atendimentos da área da saúde, se vão comprar um determinado produto, que pode ser desde um automóvel, um apartamento, há um novo comportamento de busca que não é uma bolha. Isso de verdade não é uma bolha. Acho que hoje é um comportamento muito interessante, até uma pesquisa recente da própria Ernst Young, que eles fizeram que dentre das pessoas entrevistadas no Brasil, aproximadamente 98% dos internautas brasileiros conhecem alguma ferramenta de IA. E o mais importante, 87% já utilizaram de uma forma ativa. Então, acho que aquele estigma, né, ou aquele formato de busca que a gente vinha do Google e digitava ali dentro da pesquisa qual é o melhor serviço para isso, para aquilo, ainda funciona. Sim, eu brinco que eu não sou o mensageiro do apocalipse, onde não, eu acho que não vai mudar do dia para a noite, longe disso. Porém, as marcas que conseguirem se posicionar num primeiro momento já do D0 e se movimentarem, assim como o SEO foi super importante e continua sendo, o de hoje tem esse papel. Então, acho que hoje, muitas vezes, a gente traz um novo comportamento das pessoas digitarem tanto palavras-chave e buscadores. Acho isso uma coisa também bacana. Ferramentas super adotadas aqui no Brasil, né? Então, o ChatGPT é o mais conhecido, acho que isso é uma questão bem bacana. O Gemini, né, que é do próprio Google, e o Perplexity como grandes ferramentas, e o próprio Claude hoje, menos como utilização de pesquisa, e muito mais como auxílio, né, para você ter no dia a dia. E aí um ponto bem interessante é o formato que a IA traz as respostas, né? Porque antes a gente estava acostumado, isso é uma questão muito interessante, a gente estava acostumado a pesquisar em qualquer buscador que seja, vinha as empresas e agora você clicava em alguns cliques. Agora isso vai mudar completamente, porque a IA, eu não sei se vocês já repararam nesse ponto, se você perguntar qual é o melhor produto ou serviço, ela sempre vai dizer para quê ou para quem. Então, esse é um ponto muito interessante, porque ela primeiro quer conhecer quem você é, para conseguir designar realmente o melhor produto ou serviço naquela busca. Então, isso é muito interessante como mudou esse formato dos cliques. E aqui tem um outro dado que a gente pegou, que quase 93% já utilizam uma IA que eles chamam de IA generativa. Então, tudo que vocês olham nesse sentido que tem hoje a parte de IA é bem bacana. Como eu fiquei devendo isso para vocês lá no início, eu falei a questão do GEO, né? O GEO nada mais é do que eu brinco que a forma simples que a gente tem de mensurar como as marcas estão posicionadas hoje dentro das IAs e o que a gente pode fazer para melhorar esse posicionamento. Antigamente, a gente tinha a parte do SEO, de search, de busca. Agora a gente troca o S pelo G na parte generativa. Isso é uma questão muito interessante. Algumas pessoas podem até chamar de AIO ou de IO, que seja, são similares as palavras, então, para justamente dar essa nomenclatura de todo esse serviço que a gente está falando. Então, antigamente, como eu até havia falado, o ponto SEO era interessante para a gente posicionar as páginas dentro dos buscadores. A mesma coisa, a mesma metodologia serve para posicionar hoje dentro das IAs, nesse sentido. Então, esse é o significado de generativo. Aqui eu trouxe um pouquinho de linha do tempo do que nós tínhamos num passado recente, né, e ainda funciona, eu gosto de destacar muito, né, que o SEO vai morrer, eu não sou
essa pessoa que vai tangenciar essa ideia, muito pelo contrário, eu acho que você tem diversas formas de conseguir aparecer, e eu acho que o SEO faz parte delas. Então, a gente tinha a parte do SEO, primeiro, trazendo ranking em buscadores. Então, a gente sempre buscava organicamente, não sei se alguém eu pelo menos presenciei algumas vezes, até andando na própria estrada, apareça na primeira página do Google, né? Isso era uma questão muito interessante, né? De se trazer, de alcançar esse ranking dentro dos buscadores. Dois, a questão de palavra-chave. Então, antes você conseguia aparecer para uma determinada palavra-chave. Poderia ser uma franquia de tinta, por exemplo. Essa era a palavra-chave que você tinha. Já vou mostrar o que está mudando a seguir. E a gente tinha anteriormente muito aquela questão de backlink. Então, colocar o backlink dentro da palavra-chave para conseguir ranquear, para o Google reconhecer como um ponto. Isso já mudou um pouquinho. E a questão de páginas de destino, que a gente fazia aquelas landing pages. O que tem a questão do GEO? O que muda a partir de agora? A gente tem a questão da citação em formato de resposta e não de link. Então, a partir de agora, você não vai ter a empresa é essa, www.empresax.com.br. Não, vai ter sobre o que é a empresa, quanto tempo ela é fundada, qual a informação, se ela tiver alguma matéria que fala sobre ela, ou se ela tiver algum reclame aqui que fale sobre ela, ou se ela tiver algum posicionamento, por exemplo, se for algum e-commerce, então, por exemplo, até um nível, se for uma página muito acessada, o quão importante é isso, quanto se pode ranquear. Então, esse ponto de citação e estrutura semântica, isso é muito importante. Então, quanto mais preparado vocês estiverem dentre hoje nessa questão da estrutura semântica para esse ranqueamento é muito importante. Porque, de novo, vou voltar um pouquinho lá atrás, quando a gente vai perguntar para a IA qual é o melhor serviço ou produto, ela sempre vai olhar a semântica do seu site, semântica do seu produto. A partir daí, a gente consegue trabalhar de uma forma bem bacana. Terceiro ponto, autoridade e confiabilidade. É aqui que eu brinco que a gente entrou nesse mercado de DO por conta disso. Quando a gente fala de autoridade e confiabilidade, as ferramentas de IA vão trabalhar de uma forma para buscar o máximo de informações para ter a certeza que a sua empresa é uma empresa séria. A gente pode falar desde Econodata, a gente pode falar de Reclame Aqui, a gente pode sim falar de redes sociais, que eu acredito muito seriamente que pode ter um fator de ranqueamento. A gente vai buscar em cima de matérias, presença em cima de matérias que vão acontecer em veículos de comunicação. A gente pode trabalhar em cima de rankings. Então, às vezes, o seu segmento tem em cima de uma associação trabalha em cima de um ranking. Isso é muito, muito visualizado para a parte de autoridade e confiabilidade. Não sei se vocês já viram, né? Acho que isso é um ponto, eu sempre falo para os nossos clientes que esses rankings, isso é um ponto muito interessante, vocês vão ver, façam depois esse exercício. A IA tem por premissa sempre trazer os líderes de mercado na primeira resposta. Isso pode ser para qualquer mercado, porque obviamente as maiores empresas estão liderando, têm maior volume de clientes e para aquele momento da satisfação do cliente, ela gera as maiores empresas. Depois, o nosso intuito, até serviço do nosso DIO, é isso, é conseguir posicionar, entrar nesse mercado, mesmo não sendo uma grande empresa, uma PME, isso é super possível. E um ponto muito interessante é a questão do conteúdo interpretável. Então, antes, no Google, vocês tinham aquela questão do seu site, www, você tinha o link, né, o H2, o texto que a gente fala do seu site. A partir de agora, não. A partir de agora, a gente tem um conteúdo que vai falar sobre a sua empresa, sobre, às vezes, o fundador, e pode ser interpretado de uma maneira que pode ser interessante ou não, a partir das ferramentas de IA. Eu acho que o DO, até coloquei aqui abaixo, é uma evolução natural do SEO. Tem um grande um grande grupo de marketing que fala que hoje, que é o Neil Patel, que ele fala que nem SEO, nem DO, ele fala que hoje você está com everything. Então você tem que estar em todos os lugares para conseguir possibilitar e tangenciar e ter um ponto de contato em cima do seu cliente. Vamos lá, a partir de agora, tá, o que isso vai, falou da parte técnica, mas o que isso vai impactar para as marcas? Michel, eu Então, posso por favor, aproveitar antes da claro, gente passar para um próximo impacto, trazer claro, algumas claro, perguntas aqui para a mesa? por favor. A gente teve algumas perguntas aqui com relação a essa análise semântica, né? Então, o Marcelo perguntou aqui para nós como fazer a análise semântica do site atual com relação ao GEO. E o Rodrigo fez uma pergunta bem interessante aqui, que acho que também é uma dúvida minha. Claro. As IAs deixam claro qual critério ela usa para ranquear? Ou o que a gente está tratando aqui é um conhecimento empírico? Vamos lá. Se me faltar depois alguma pergunta, você me avisa. Obrigado pela É, pergunta, pessoal. eu vou puxando aqui para a gente não Por perder no favor, fio da fique à meada, tá vontade, bom? exato, até para não Beleza. ficar, para não ser monótono, fique à vontade. Boa. Só vou começar pela segunda, a questão de deixar claro quais são os fatores. Ela não expõe, mas ao mesmo tempo ela não omite. É um pouco confuso essa resposta, mas por que eu falo isso?
a gente sabe que o que pode contribuir para o fator de ranqueamento dentro das IAs? Listas como, por exemplo, rankings de econodatas, rankings de segmentos, premiações, matérias em veículos de comunicação de grande relevância, sites de grande porte, como, por exemplo, o Reclame Aqui, que seja algo positivo. Então, toda essa informação aberta que ela consegue puxar, e aí eu vou até dizer uma coisa muito interessante, uma informação que a gente buscou até no nosso software. Lá atrás, todo mundo falava, lá atrás de novo, 6 meses atrás, que a gente tinha a questão do Wikipedia, né, como uma fonte que a IA se municiava. Por que ela fazia isso, né? Porque quando ela veio com as informações, ela precisava captar informações de plataformas abertas, como o próprio Reddit, que é uma plataforma super utilizada nos Estados Unidos, como no próprio Brasil, ou que a gente conhece como o Wikipedia também é uma outra plataforma. Então, ela estava muito municiada dessas informações. A partir do momento que ela teve uma acuracidade dos dados e da sintonia fina e de conseguir ter uma acuracidade interessante do que é relevante ou não dentro dessas plataformas, a gente começou a verificar que o Wikipedia estava deixando ou diminuindo um pouco de aparecer como fonte e outros sites crescendo. Então, sites de veículos de comunicação como um UOL, um Exame, um Valor Econômico, uma pequena empresa de grandes negócios, isso estava aparecendo bastante. Se você é um e-commerce, grandes plataformas de marketplaces também começaram a aparecer, isso eu acho uma coisa super legal de dizer, super relevante também de aparecer, de dizer aqui dentro. Então, para cada vez ela não expõe, mas ao mesmo tempo ela não omite o que pode auxiliar, inclusive dentro da nossa plataforma que a gente combinou, né, de dar essa degustação para vocês, vocês conseguem visualizar quais são as fontes que geram esse nível de visibilidade dentro das IAs. Sobre a primeira pergunta, perdão, acabei só que você falou das Acho que a primeira era fontes, sobre a semântica, né? semântica. Perfeito. Sobre a questão da semântica e interpretação, acho que isso é uma questão muito bacana falando sobre semântica. Quando a gente vai trabalhar a questão de semântica dos dados, é muito importante, eu falo hoje que eu divido em duas formas para você conseguir aparecer dentro das IAs. A primeira forma para você ter uma mensuração e uma aparição eu sempre falo para os nossos clientes, primeiro vamos aparecer, vamos ganhar uma visibilidade. E esse é o primeiro ponto, que muitas marcas no começo, às vezes não são líderes de mercado, como eu falei, elas precisam ganhar essa visibilidade primeiro. O segundo ponto é, qual é a semântica que nós vamos trabalhar? E aí tem de diversas formas. Como é que a semântica pode ser estruturada? Ela pode ser estruturada em cima de respostas que a IA nos dá, e aí você consegue utilizar, fala, se ela está falando que baixo preço é interessante para ranquear essa marca, é interessante eu colocar baixo preço. Se ela está falando que o meu tempo de resposta de produto, o meu tempo de chat dentro do Reclame Aqui é tanto, e é importante isso para ela, eu vou colocar isso aqui dentro. Então, essa estrutura semântica que a gente pode construir, às vezes a gente pode absorver da própria resposta que a IA tem, ou até do software que a gente criou, que vocês conseguem visualizar como as IAs trabalham. Então, essa parte de estrutura semântica ela é fundamental, até quando a gente fazia aquela. Eu só gosto de dizer um ponto interessante. Antigamente, a gente tinha nos nossos sites aquela questão de header 1, H1, H2, H3 e tal. Agora, a gente sempre sugere, de novo, ter também isso, mas acoplar para quando a gente vai tentar aparecer para as IAs, estruturas blocadas. O que eu falo de estruturas blocadas? Textos blocados. Ou seja, antigamente só falava, o melhor serviço é esse. Agora tem que falar, o melhor serviço para esse segmento é esse produto, porque esse produto pode trazer isso, ele tem essa vantagem, ele tem uma vantagem competitiva nisso, eu entrego em todo o Brasil, eu tenho distribuição em tantas horas. Por quê? Quando a IA vai puxar a informação, ela já quer tudo junto. Então, é assim que ela nos dá as informações. Então, é assim que ela quer receber essa informação, é assim que ela quer puxar. Então, quanto mais a gente conseguir chegar porque ela tangencia, porque ela está buscando, melhor. Ela está falando só seguindo essas duas perguntas. Beleza. Falando agora sobre, então, gente, por favor, fiquem à vontade, perguntas são Eu maravilhosas vou, eu para a vou gente. puxando aqui do Vai, por pessoal, tá, favor. Michel? Pode ir tocando, qualquer coisa eu vou Boa. juntando aqui e perguntando para você. Show de bola. Prometo não ficar chato aqui só para seguir nesse sentido. Então, e aí, beleza, a gente falou no primeiro momento a questão mais técnica, tá, mas o que vai mudar para as marcas? Então, o que eu, como marca, tenho que me preocupar hoje no mecanismo de DO? Acho que o primeiro, até a gente acabei me antecipando, né, nessa questão do resumo único, né? Então, primeiro que a IA consolida múltiplas fontes. Múltiplas fontes. 2, isso é muito interessante, seletividade. Marcas com autoridade são selecionadas para a citação. Então, quanto mais desses itens que eu acabei de falar forem
sofisticados. Então, desde você ter uma presença de veículo de comunicação, ter uma rede social atuante, ter o Reclame Aqui atuante, até um ponto interessante, eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu muito interessante, um corrente na semana passada, um cliente, trabalha no mercado educacional, ele tem uma escola na Zona Sul de São Paulo, e a gente estava usando o nosso programa para ver quais são quais são as fontes que ajudam a ranquear essa escola. Uma coisa muito, muito interessante que ele deu, quinto andar. E aí você pode falar assim, tá, mas o que o quinto andar tem a ver com uma escola de educação na Zona Sul de São Paulo? Eu não sei se vocês tiveram interesse, né, de olhar ali nos anúncios, mas todo anúncio de imóvel, ele coloca assim, essa escola está esse imóvel está a 5 quilômetros da escola XYZ. E como o quinto andar é um site muito acessado, isso é uma fonte muito interessante para as IAs. E isso virou uma fonte relevante para que ele consiga ranquear. Então, é muito interessante esses cruzamentos que a IA nos passa, só para trazer mais um exemplo para vocês de forma prática. Tem um outro cliente nosso que ele trabalha com uma marmoraria. E aí a gente estava olhando as fontes, né? Quais são as fontes que são relevantes para que ele possa aparecer dentro das IAs, e nesse software que eu acabei de comentar no final, vocês vão ter essa disponibilidade para poder utilizar. A gente viu um site que era o site, chama Tudo Gostoso. É um dos maiores sites de culinária e receitas do Brasil. E a gente pensou, mas o que tem a ver uma empresa de marmoraria aparecendo no site Tudo Gostoso? Quando a gente foi clicar na matéria, era uma matéria falando, confira as 5 pedras de mármore que você pode abrir massa sem grudar. Então, olha que interessante, um site que tem, acho que, se não me engano, tem mais de 3 milhões de visualizações por mês, depois eu posso olhar isso com calma, que é um site relevante para o mercado de gastronomia, falou sobre o mercado de marmoraria, a IA entendeu que isso era relevante e ranqueou essa empresa lá dentro. Então, olha que interessante quantos cruzamentos ela pode fazer. Às vezes as questões podem estar não tão óbvias assim como a gente pode imaginar. Terceiro ponto que a Isso é gente tem... interessante, Vai. Michel, desculpa te cortar, Por favor, por favor. porque o empresário, que é a empresa que está aqui acompanhando a gente, ela tem que também se preocupar não só com o negócio dela, mas com os negócios que têm algum tipo de ligação com o negócio que ela faz. Ficou Exato. um pouco estranho, né? Mas é mais ou menos por aí. Então, se você tem vou seguir no seu exemplo, né? Se você tem um negócio de marmoraria, por exemplo, né? Entenda quais são os negócios aos quais o seu também faz parte Faz indiretamente, parte. porque ele Exato. pode também influenciar na busca por inteligência artificial. E, pô, eu como empreendedor do lado de cá posso entender que isso, pô, mas eu não tenho nada do como mexer no site desse outro negócio. Mas às vezes você vai ter postagens, matérias, coisas que flutuam entre outros negócios ou com exemplos, com cases, e tudo isso pode fazer com que a IA torne a tua marca relevante para aparecer nas pesquisas aí. É mais ou menos por aí, Michel? Perfeito. Até vou dar um exemplo que você acabou de comentar, né? Eu acho bem interessante. Vou pegar a questão do e-commerce, por exemplo, né? Por que um exemplo interessante de e-commerce que a gente já viu, eu acho que vale a pena sempre essa questão do ranqueamento e utilizar essa parte do e-commerce de uma forma interessante, é justamente olhar para todos esses parceiros ou esse ecossistema que faz parte do seu dia a dia, para entender e falar, olha, poxa, ainda o ChatGPT, por incrível que pareça, né, ele está possibilitando ser totalmente orgânico. Você não precisa ainda pagar ads como o Google para aparecer, né? Mas assim como o Gemini, dentre outros. Então, ele está dando uma possibilidade bem interessante de você olhar quais são as possibilidades, os ecossistemas que estão no nosso entorno, para a partir daí a gente conseguir fazer algo bem interessante. Então, por quê? Porque quando você digita ali hoje, eu quero um produto XPTO, o próprio ChatGPT ele já joga as informações do próprio e-commerce. Então, os melhores e-commerce e produtos SKUs que estiverem ranqueados ali dentro, com certeza vão sair na frente. Isso é uma questão bem legal para todo mundo ficar bem atento. Por último, essa questão de parte de confiança, né, confiabilidade e credibilidade, acho que isso é um ponto, como eu havia comentado, são determinantes aí para a gente conseguir ranquear, acho que isso pode ser algo bem bacana. E a gente sempre fala isso, né? Se a sua empresa não aparece nas respostas de IA, ela não existe para o usuário naquele momento. Tem até um ponto, eu vou só me antecipar numa pesquisa que a gente viu, que ele mostra que eu não sei a quantidade de pessoas, eu posso ler com calma depois a porcentagem, mas um grande número de pessoas descobriram produtos ou serviços que não imaginavam que existia. Marcas que não imaginavam que existia. Aconteceu com o nosso cliente. A gente estava expondo para ele o software, e aí ele falou, eu não conheço esse concorrente. Ele até brincou, falou, acho que está errado, tal, tal, tal. E a gente jogou logo em seguida no Google para ver,
e aquele concorrente existia. Então, muitas vezes, a própria AI, eu deixo até o exercício para vocês testarem dentro da plataforma, ela cita outras marcas que muitas vezes a gente nem imaginava que essa marca existia para aquele segmento. Então, acho que isso pode ser algo bem interessante para a gente conseguir visualizar. Aí eu só quis trazer um pouquinho, né, da parte um dos principais fatores que a gente comentou. Eu não sei, não gosto de dividir por pesos, né, porque eu acho que hoje todo mundo tem seu peso, desde rede social, desde ranqueamento, desde trabalhar bem sua imagem, desde ter a parte de até uma Wikipedia, como eu sempre falo, acho que pode ser interessante, mas o papel das relações públicas, né, da assessoria de imprensa para isso. Por que eu falo que é interessante para isso? Porque um dos principais fatores de ranqueamento hoje dentro das IAs seriam as matérias que geram credibilidade e confiabilidade dentro de uma marca. Então, se você gera uma matéria e a sua empresa aparece dentro de grandes portais de relevância, conforme eu havia comentado, uma Exame, um Valor Econômico, uma Pequenas Empresas e Grandes Negócios, uma Forbes, isso é super importante para a construção da autoridade digital. Independente que seja de um produto que vocês venham a ter, independente que seja do e-commerce de uma forma em geral, independente que seja institucionalmente como marca. Isso é muito importante, que a gente chama de autoridade digital. Um ponto interessante é a questão da distribuição do conteúdo. Então, é importante até no software que nós conseguimos, a gente consegue visualizar quais são as diretrizes ou quais são os conteúdos que a gente pode fazer e são interpretados pela IA. Às vezes ele interpreta que a IA, que aquele produto ele é bom por conta disso. E aí a gente aparece de uma forma que não tem nada a ver. A gente tem que retomar isso e até virar IA, nesse bom sentido, né? Mas pedir para a IA ou tentar trazer materiais que falam para a IA que não é aquele formato que a gente está buscando. A gente trabalha com uma franqueadora, o lado, o raio-x da franquia, por exemplo, a gente foi verificar dentro da IA estava errado. Então é muito importante conseguir distribuir de forma correta essa informação. Como eu falei, presença em veículos confiáveis, uma coisa muito interessante também. A IA, ela consegue ter a sensibilidade, de uma forma geral, de conseguir entender se um veículo de nicho que você está aparecendo, eu vou dar um exemplo aqui do mercado de logística, que seja uma mundo logística que apareça, isso é muito interessante, porque ele sabe que para aquele segmento, aparecer nesse veículo de comunicação é muito relevante. Então, quanto mais veículos confiáveis você tiver, e até de nicho, enxerga de nicho, podcast, que isso vem a fazer, um ponto muito interessante, eu até descobri um amigo conhecido meu, em premiações, porque nos últimos anos ele ganhou diversas premiações. Diversas premiações. Isso ajudou muito ele ter uma fonte confiável dentro das IAs, citações em fontes relevantes, ou seja, importante aquilo que a gente falou, menções e contextos que vão fortalecer a autoridade. Acho que isso é bem relevante. Aqui um pouquinho, não vou puxar a sardinha para o nosso lado, cara, mas só falando um pouco, né, como eu havia comentado lá no início, a gente tem a parte do nosso serviço de assessoria de imprensa, a gente já trabalha com SEO também, e a gente faz a questão do conteúdo estratégico, e a questão mais legal que a gente foi a primeira assessoria de imprensa a trabalhar com o DIO. Então, como que funciona, né? Qual que é o nosso pacote, o nosso serviço nesse sentido, né? Aqui um ponto, qual que é o nosso diagnóstico? Então, no primeiro momento, a primeira coisa que a gente faz é trazer um diagnóstico da sua presença da sua marca. Esse é o primeiro ponto de tudo. Eu sempre falo assim, antes de tudo, faça um diagnóstico da sua marca, para entender hoje qual o movimento que vocês estão, em que posição vocês estão, o seu e-commerce está posicionado em qual SKU, ou o SKU está posicionado em qual lugar dentro das IAs. E quando a gente fala de IAs, de forma generalizada, tá? Não estou em uma ou outra, mas isso é muito importante. Esse é o primeiro ponto. Diagnostique, e no final vai ter uma surpresa para vocês ali, a presença da IA das suas marcas. 2, cria uma estratégia de autoridade digital. Isso é muito importante. A partir do momento que você diagnostica que isso é importante, você pode assim, vou pegar meu SKU, que é meu produto estrela, que vai super vende, eu vou tentar colocar dentro das IAs. Ok, como é que nós vamos fazer isso? Então a gente sempre sugere para que você faça, primeiro, produção de conteúdos estruturados, coisas que são muito relevantes hoje em dia, e vocês podem achar isso, eu acho interessante, que é um vai e volta, são conteúdos para blog. Aqueles conteúdos para blog, todo mundo fala, o blog não sei o quê, não existe mais, o blog morreu. Não, o blog não morreu. Muito pelo contrário, o blog sobrevive de uma forma muito, muito interessante. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode pensar é como é que a gente vai produzir esses conteúdos de blog? Lembrando que não adianta eu fazer o conteúdo de blog que eu fazia para SEO. O conteúdo de blog para DO ele é de uma forma completamente diferente. Completamente diferente. Acho que isso é importante destacar. Depois a gente pode não quer entrar na parte técnica, mas ele é completamente diferente. 2, publicações em veículos estratégicos.
Então, a partir do momento que eu vou fazer um conteúdo e sei que aparecer em veículos de comunicação faz parte e ajuda a melhorar meu ranqueamento, eu vou buscar a publicação em veículos estratégicos, seja, pode ser conosco, ficaria muito feliz que todos fizessem assessoria de imprensa conosco, que seja contra as marcas, mas isso é muito importante hoje em dia. E o terceiro ponto é o monitoramento contínuo. De que forma? Entendeu? Na nossa plataforma você consegue ver monitoramento de concorrentes, monitoramento de fontes concorrentes, tópicos em cima dos concorrentes. Então, você consegue comparar o que estão falando bem, o que estão falando mal, o que está neutro hoje dentro da minha marca, dentro das IAs. Então, acho que isso é um ponto bem interessante, trazendo aqui um diagnóstico simples e direto. Aqui eu quis trazer um case para vocês, para não dizer que é, né, caso de feira, espelho de pau, longe disso. Aqui é um termo claro que a gente fez, eu coloquei no ChatGPT, principais assessorias de imprensa do Brasil. Fiquem à vontade depois para colocar, citou a gente aqui. Qual que é o ponto muito interessante, só para trazer uma dica? As IAs adoram essa questão de agregadores, sites agregadores, sabe? São sites que, às vezes, na sua cidade, no seu estado, ou no Brasil, são sites que agregam empresas daquele determinado serviço. É o caso aqui, por exemplo, o Hub, inclusive um parceiro nosso, que ranqueou a nossa marca, falando sobre a assessoria de imprensa, e a IA puxou aqui de dentro. Então, acho que foi bem bacana. E agências de marketing que tem, por exemplo, blogs que falam sobre rankings de assessoria de imprensa, que foi o caso da Camelo, que acabou nos citando aqui como case. Coisas agora de forma... Fizemos o que a IA 2, forma prática de IA, já vou mostrar para vocês a seguir, mas fizemos uma passagem de forma prática. E 3, quais são os benefícios para as empresas? Por que as empresas deveriam, se não investir, mas minimamente olhar para esse movimento que eu considero super relevante? Primeiro, ter uma maior visibilidade ou começar a aparecer dentro das IAs é fundamental hoje para o movimento de busca das pessoas. Eu brinquei até, o Gabriel falei, não, isso não é uma bolha da Faria Lima, né, nesse sentido. Hoje é um movimento natural, onde eu fiz uma pesquisa com os nossos clientes nos últimos 3 meses, utilizando o planejador de palavras-chave do Google. Em média de 30 segmentos que a gente testou, 29 segmentos caíram organicamente. 29 segmentos caíram organicamente. Então, que a pessoa digitava no Google e hoje não digita com um grande volume. De novo, não quero dizer que o Google vai acabar longe disso, porque eles têm a AI do Google, mas eu acho que a forma como a busca hoje é feita pode mudar num curto espaço de tempo. 2, presença conversacional. Então, primeiro, ter a aparição em respostas, além do chatbots ou até de assistentes digitais, que isso também pode ajudar de uma forma interessante. 3, vantagem competitiva. Então, a partir do momento que a gente cria uma diferenciação dentro daquele mercado, a gente consegue crescer. E eu digo com total tranquilidade. Eu acho que hoje, aqui no Brasil, a gente está no mercado, no momento de muita adoção da tecnologia. A IA ela já é super adotada, não preciso nem falar, né, nesse sentido, quanto até o próprio ChatGPT já caiu no gosto popular. Porém, a partir do momento que a gente começa a utilizar ela como uma plataforma de serviço, isso é muito interessante. Acho que esse é o movimento que a gente está passando. Autoridade. Então, da mesma forma que a gente buscava autoridade dentro do Google, né, falando, nos referenciando, trazendo ali algo sobre a nossa imagem, hoje a gente fala sobre autoridade fortalecida dentro das IAs. Acho que isso é uma questão bem interessante. Reputação, então, comentei lá atrás, quanto mais a gente tiver essa reputação, melhor. E acho bem interessante essa questão de crescimento sustentável. Só para trazer um ponto bem legal a vocês, um exemplo prático. Nós temos um cliente que trabalha, né, no B2B, e esse cliente começou com a gente há 60 dias e a gente teve resultados bem interessantes. O primeiro resultado que a gente teve foi, ele aumentou em 22%, 22%, a base de leads dele que vinham do ChatGPT, então isso é bem interessante. Segundo ponto, o Gemini, ele estava na 12ª posição, foi para a 7ª posição, e o ChatGPT estava na 7ª, foi para a 5ª posição na geração de leads para aquele cliente. Então, de novo, eu não quero criar o estigma que o ChatGPT ou o Gemini ou você vai começar a aparecer na IA, vai chover lead, ser muito transparente nesse sentido, mas cria uma nova fonte de receita para sua empresa. Acho que isso é muito legal de trazer a vocês e já vem acontecendo com os nossos clientes. E acho que até, Michel, deixa eu favor. aproveitar Claro. o gancho, acho que é super importante. A gente está falando aqui, né, o como, os vários comos da gente aparecer nessas pesquisas, então acho que uma mensagem central que fica, principalmente para as empresas que estão aqui acompanhando a gente, cara, tenha uma presença digital. Seja por um site, seja por um e-commerce, seja por um blog, muita gente achou que o blog aí não
não sobreviveria, né? Ele é ativo, Claro. inclusive esse material nosso vai para o blog da Eloca, tá? Não foi combinado, mas vai para o blog da Eloca. Tem a presença digital. A gente teve algumas perguntas aqui com relação a materiais de vídeo. Pô, Por um favor. vídeo que vai para o YouTube. A sua tela que está compartilhada aí. É. Foi. Então os vídeos vão também são considerados? Posso até me antecipar aqui que sim, são conteúdos Sim. digitais e são conteúdos que são vistos, né? Uhum, A uhum. critérios sobre SG, depende da forma como ele tiver aparecendo na sua presença digital, com certeza também vai ser levado em consideração. Então, tudo que agrega, né, empilha valor na sua marca é considerado. E aí eu queria puxar um ponto aqui, pô, e como é que eu sei se eu estou aparecendo mais ou menos, né? Acho que é um ponto que é importante também. Então, do lado de vocês, pessoal, para quem já tem um CRM, por exemplo, comece a perguntar para o seu cliente onde foi que ele encontrou sua marca. Eu estou falando isso porque é um É, exercício que a gente na Eloca aqui já legal. faz há algum tempo. Pô, onde você nos encontrou? E tivemos clientes novos aqui que disseram para nós, pô, encontrei vocês no chat GPT. É, Com o tempo você vai estar guiando isso e medindo. Pô, eu estou crescendo o volume de novas oportunidades de negócio através da inteligência artificial, ou eu estou estagnado, ou não tem, e tudo isso também vai acendendo um alerta para você sobre, pô, tenho que me preocupar um pouco mais com isso, um pouco não, né? Pelo que a gente está vendo aqui, cara, precisa se preocupar com isso. Você tem que sim, ter uma presença digital para que você consiga aparecer numa modalidade de busca que cada vez mais, ao que a gente vem vendo aí, está crescendo. Certo? sim. É por aí, né, Michel? É isso, eu acho que todo. Eu acho que você comentou um ponto muito interessante. Eu acho que cada vez mais, dentro do CRM, vocês vão conseguir visualizar que os leads vêm do chat GPT, do Gemini, do Perplexity, de qualquer IA que seja. Acho que isso pode se tornar uma coisa muito mais comum do que vocês imaginam. E tem um ponto interessante também. Por enquanto, o que a pessoa pode acontecer na verdade? Ela pode jogar no chat GPT, hoje ela pode clicar para ver a sua empresa e pode ter um link. Aquele link dentro do chat, ele pode ser parametrizável ou não. Então, pode ser que às vezes vocês recebam tráfego dentro do chat GPT, só que ele entra como tráfego direto para vocês. Vocês ainda não têm essa visão que está acontecendo. Obviamente, com a evolução e com os próximos passos, com os updates dentro da plataforma, isso pode acontecer. Então, acho que isso é uma questão bem legal para vocês. Dê uma olhadinha depois no tráfego direto que vem dentro da plataforma, se aumentou ou não, porque às vezes ele pode não estar marcado como chat GPT, e até depois eu deixo aqui, depois quem tiver com e-mail quiser, eu deixo como você consegue configurar dentro da sua plataforma do Analytics essa função. Então, isso é bem tranquilo e super concordo com você. Isso mesmo, Gabriel. Acho que esse é o ponto que a gente pode trabalhar e ter essa preocupação. E, como você comentou, vou dizer o chat, mas as IAs, de forma geral, se tornarem um grande canal de geração de leads para vocês. Acho que isso é um ponto interessante. E só um ponto também, que às vezes pode ser uma pergunta, não sei se já fizeram. Michel, mas vai começar querendo, começou o Google sendo orgânico e depois vai ser pago? Olha, eu até brinco, né? Eu não tenho essa bola de cristal nesse sentido, mas o que eu digo é que a gente sempre pode, eu acredito que vai seguir o curso natural, né? E imagino que num curto espaço de tempo, sim. E nos Estados Unidos, por exemplo, isso já é testado. Então, é bem interessante. Por enquanto, ainda, para você investir no chat GPT, por exemplo, você precisa de um montante muito alto nessa questão. Então, acho que isso é um ponto aí interessante da gente ter, mas acredito que no longo prazo isso tudo tende a ser mais E, homogêneo. e entendendo o mecanismo, né, que é o que a gente está disponibilizando aqui para vocês, eu acho que esse próximo passo ele vai ficar um pouco mais simples para você entender Total. se você investe ou não, né? Mas o primeiro ponto é entender, senão você joga dinheiro fora. É isso, é isso, é isso. E um ponto muito interessante, como eu falei lá no comecinho, ó, o Brasil ele está num momento muito interessante para as marcas olharem isso de uma forma rápida. Porque quem ainda não se posicionou tem ainda um bom campo, um bom tempo para conseguir. Porém, eu vejo que aos poucos essa adoção começa a ser interessante. Então, acho que quanto mais cedo a gente conseguir galgar, como eu falei lá, o SEO, por exemplo, em 2016, 2017, vai galgar esse mesmo ponto positivo. Acho que isso é interessante. É, pessoal, só indo aqui, pode falar, perdão. Não, não, é só vamos dar sequência. Boa.
até indo aqui para o finalzinho da nossa apresentação, e aí depois eu tenho um exemplo prático que a gente vai fazer ali só para vocês olharem dentro da plataforma. Na nossa opinião, é isso que a gente falou, né? Acho que o futuro da comunicação já começou. Acho que isso é um ponto muito interessante não é uma questão de daqui 2 meses, 3 meses, está acontecendo nos Estados Unidos, aqui no Brasil, não. Não, isso já está acontecendo. Então, acho que isso é o primeiro ponto. Então, a forma como a gente colocou aqui, as pessoas estão buscando hoje, há uma divisão clara entre a busca antiga, de 2 meses atrás, da busca atual. Então, acho que esse é o primeiro ponto. 2, descoberta de marcas. As pessoas enxergam hoje, se o chat GPT, eu posso dizer agora eu mesmo, eu acabei de pedir para um familiar uma sugestão de médico, de médico. Então, assim, há um grande nível de confiabilidade dentro das plataformas. Então, isso é muito interessante, porque a partir do momento que você começa a ser descoberto, você consegue visualizar que o ChatGPT está te citando, ele imagina que aquela citação ela já é relevante, ou seja, o usuário enxerga que aquela citação ela é relevante, ok, a partir daí, eu digo não, até tem um dado que mostra que o lead que vem do ChatGPT, ele consegue ser 3 ou 4 vezes melhor para você conseguir fechar do que de outros canais, que vem de forma orgânica. Por quê? Porque é uma confiabilidade do usuário. Acho que a gente teve muito isso. Acho que posso dizer, claro, não como brasileiro, mas nesse ponto, mas que a gente confia nessas plataformas. E por último, a parte de reputação digital. Então, como a nossa marca é feita, como que ela aparece. Por isso que eu falei, no primeiro momento, é importante aparecer, no segundo momento é como vamos aparecer. Então, quanto essa reputação ela é importante nesse sentido. Pessoal, só estou deixando aqui meu QR Code, depois eu tenho os seus dados, meu celular, fique à vontade para seguir. Mas só antes eu queria complementar com um ponto que eu havia segmentado e trouxe aqui para vocês, que é o nosso software que a gente fez. Gabriel, tá conseguindo ver certinho? Tá certinho aqui o software? Tá aparecendo sim, Michel. Show. Aqui eu queria mostrar para vocês o software de visualização, de visibilidade e não só de visibilidade, de ações que a gente pode fazer a partir de agora com isso. Então, esse é o nosso software, ele chama Oria. Depois vocês vão ter ali uma degustação, vai ser bem bacana. E ficar até o final aqui com a gente. Eu quis trazer um exemplo prático do que a gente fez aqui. Eu peguei um cliente nosso, que é a Pintamundi, coloquei o site dele, então coloquei aqui as IAs que a gente segmentou, a gente trabalha com essas 3 IAs. Coloquei Brasil, lembrando que o nosso software hoje ele trabalha o mundo inteiro, então se vocês tiverem outras operações fora do Brasil, a gente consegue contemplar. E coloquei, por exemplo, ele fala assim, me dê uma solução genérica ou serviço, uma categoria. Eu coloquei franquias de tinta, por exemplo. E eu peço para ele me comparar quais são os produtos ou concorrentes e comparar as opções. Olha que interessante, gente. A partir daqui, ele me traz que eu apareço, aquela marca, né, aparece nas duas LLMs. LLMs são as IAs, né, que a gente deixa o nome bonitinho. Então, ele aparece em 100% das respostas. Ele aparece com 16 fontes marcas capturadas, ou seja, são 16 concorrentes que apareceram dentro do ChatGPT, dentro do Gemini, dentro do Google AI, de 32 sites diferentes. E aí ele me dá uma coisa muito bacana, aquilo que eu falei para vocês. Quais são as médias, ou seja, quais são as empresas que são citadas? Aqui tem um ponto interessante que eu só gostaria de colocar uma boa observação. Se a gente fizer, por exemplo, 100 perguntas para o ChatGPT, para o Gemini, para o Google AI, para Claude, para qualquer empresa que seja, seguidas e iguais, ele vai dar 100 respostas diferentes. 100 respostas diferentes. O que a gente conseguiu fazer aqui, inclusive, nesse software que é muito legal? A gente criou uma metodologia, a gente criou um algoritmo que ele consegue captar a média dessas respostas. Isso é muito importante. Porque eu acredito que se você perguntar, já deve ter acontecido, né? Pelo menos pode acontecer em alguns casos. Fulano X fez lá a mesma pergunta, não apareceu minha marca. Fulano Y foi lá e fez, fulano não fez. É justamente isso. Porque em cima desse ponto, aí ela vai entender qual é o usuário, com quem ela está trabalhando, e ela vai dar a melhor resposta para aquele usuário. O que a gente fez em cima do software? Uma média dessas respostas. Então aqui aparece quais são os líderes ou não de mercado e quais são as fontes que aparecem, ou seja, quais são os sites, aquilo que eu falei lá atrás, quais são os sites que ajudam a referência a essa empresa. E aí ele me dá aqui, por exemplo, trazendo aqui para vocês uma coisa bem bacana, aqui tem primeiro tanto o Gemini quanto o Google AI, e aquilo que eu falei, tá, quais são as fontes?
que ajudam a ranquear. Então, por exemplo, para essa empresa, o site lá, Franquias 360, ajuda a ranquear. Para essa outra empresa, o Feira da Franquia ajuda a ranquear. O Top Franchise ajuda a ranquear. O que você vai fazer com isso de uma forma prática? Poxa, será que eu não consigo uma matéria lá dentro da minha empresa? Porque eu sei que se o meu concorrente está aparecendo, eu posso aparecer lá dentro. Então, você consegue trazer uma inteligência para a sua operação de uma forma muito bacana. Muito bacana. Então, acho que esse é um ponto da gente sair daquela questão empírica do que eu posso fazer e para uma questão mais prática. Mais para o como, né? Como fazer, Exato, porque aí eu consigo captar, de certa forma, as fontes que fizeram com que esse meu concorrente, por exemplo, aparecesse ou não, ou ele estivesse na minha frente exatamente, ou não. exatamente, exatamente. Aqui que eu comentei para vocês que antigamente aparecia muito Wikipedia. Muito, muito, muito. E a cada vez menos ele vem aparecer. E aí Mas comentei para ele vocês, ajuda como uma presença digital, Michel? ajuda, ajuda, Ajuda? ajuda, ajuda, ajuda. Eu até brinco, eu falo assim, hoje, eu até já me perguntaram, a rede social ajuda? Ajuda. Aparecer em site não sei se eu até brinco, né? Eu peguei ainda a época da lista amarela, né? E tem sites hoje, lista amarela online. Ajuda. Como eu comentei, né? Até o próprio site do Quinto Andar, que tem a ver com segmento educacional. Então, o quanto mais vocês conseguirem fazer esses cruzamentos, a sua ferramenta pode auxiliar muito Ampliar, nisso né? também. Exatamente, exatamente. Ah, eu tenho um e-commerce de equipamento. Que eu posso fazer? Às vezes uma coisa que é muito interessante também, às vezes o influenciador que você utilizou, o influenciador tem uma grande repercussão, ele leva a sua marca junto, então isso pode ajudar também. Então eu falo que a gente está no momento, eu acredito que até o próprio algoritmo da IA, ele sempre vai estar em constante mudança, até com a gente mesmo, a gente conseguiu uma matéria para um determinado cliente, o Gemini ranqueou como fonte, depois de 2 semanas estava ranqueado como fonte mais, você tinha saído. Então, essa variação de É. fontes. Acho que esse é um ponto importante da gente falar, né? Hoje, aqui, dia 28 de maio, são essas Isso, as diretrizes que a exato, gente tem. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse material, mas a IA avança de forma bem agressiva, né? Então, exato. provavelmente a gente tem que fazer um episódio 2, 3, 4 e por aí vai. É um bom ponto. Vamos fazer um grande disclaimer, né? Isso está sendo É, dito no dia 28 de maio de 2026, às 16h48. É isso. Então, eu acho que esse é o ponto, né, que a gente vem trabalhando. Então, e acho que as IAs mesmo, né, vem se adaptando. Acho que é um ponto interessante em cima disso. Aqui o que eu comentei para vocês, de novo, é uma questão muito legal que a gente trouxe aqui dentro do software, que é não somente saber como você está, mas como que meu concorrente está hoje. Então, acho que isso é um ponto interessante. Por que que a gente traz aqui? Quando a gente coloca, por exemplo, a rede de afiliados ou facilidade de uso, não significa que o usuário está falando que essa marca é boa ou não. Significa que as fontes que eu estou puxando daquela marca, que são esses sites aqui, estão falando bem ou mal da minha marca. Isso é muito importante, gente. Porque às vezes a gente pode não dar uma específica atenção para algum determinado site que tem uma grande relevância e as IAs puxam como fonte e ela pode jogar como detrator da sua marca. Então eu sempre brinco assim, utilize, né, vou dar um bom sentido, utilize o nosso software nesse ponto, testem isso, acho que é muito importante isso, testem para vocês conseguirem visualizar como que funciona, enfim, quais são os pontos positivos, pontos negativos que falam da sua empresa. E por último, o que a gente fez também foi ter, quando você clica na matéria, ele aparece aqui essa página bonitinha para vocês visualizarem, vocês conseguem visualizar todas as matérias. E por último, como degustação até que a gente falou, também tem a parte de você consegue criar até no próprio software os textos para blog, aqui dentro mesmo do nosso software. legal, legal. Pessoal, acho que aproveitando esse gancho, né, a gente falou muito sobre presença digital, né? O quão é importante você estar aparecendo aí, ter essa presença nas IAs. Falando aqui um pouco do mercado que a gente atua, que é o mercado rental, né, que são locadores de equipamento. Muitas vezes o cliente, né, o lead, ele vai ali na inteligência artificial não para buscar por uma locadora de forma genérica, ele vai buscar ali por um produto, aquilo que ele tem interesse em alugar. Vou pegar um exemplo aqui de notebook, né? Então, quais são as melhores empresas de notebook para alugar na região X, ou equipamentos para construção civil, empilhadeiras, enfim, o que quer que seja aí o que o seu cliente procura. Então, muitas vezes ele vai com o intuito de buscar um item e não necessariamente uma empresa.
E aí, pelo que a gente veio entendendo aqui, na construção dessa presença digital, e o Michel citou algumas vezes, a importância de você ter um e-commerce onde você tem uma página com Muito descrições importante. técnicas, com aplicações de cada um dos seus itens, imagens, vídeos, né? Falamos um pouco aí no chat também, não me lembro agora quem falou, sobre vídeos. E aí, pensando nisso, a gente, claro, né, vai cruzar aqui com o e-commerce da Eloca, que é a plataforma de jornada digital para o locador mais avançada que se tem aí hoje. A gente trouxe aqui um pouquinho aproveitar esses últimos minutinhos, aí o Claro. nosso Michel aqui, né, da Eloca, né, e o Michel vai falar um pouquinho sobre a presença, né, a vantagem desse e-commerce aí para os locadores de equipamento. Tudo bem, Michel? Boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado. Parabéns, Michel. Parabéns pelo conteúdo, bem Muito relevante, eu acho que obrigado, muito para obrigado. todos. Prazer estar aqui, poder ouvir todas essas informações. E eu fiz algumas anotações aqui, como aprendizados mesmo que a gente veio adquirindo aí ao longo do que você foi passando. Aí ela pode ajudar no tráfego, né? Então ela pode ajudar, como o Gabriel disse, quando alguém faz a busca por um equipamento, por um serviço, por um produto, ela ajuda e indica o site de alguma empresa. Então, eu acho que isso é muito importante. Só que ela ajuda também na conversão, né? Então, ela pode ajudar a pessoa que está buscando aquele produto, aquele equipamento, a decidir aonde ela vai fazer a contratação, fazer a alocação, a compra, enfim. Né? Então, além de ajudar no tráfego, ela também pode ajudar na tomada de decisão. E aí, o e-commerce do Eloca, ele está posicionado, né, e nesse momento, justamente para apoiar os locadores a terem, os clientes dos locadores, a terem essa jornada digital mais fluida possível. Né? Mesmo que ela não tenha uma jornada de checkout inteira digital, mas ela pode usar o seu site, o seu e-commerce, como um catálogo digital para que essa jornada seja feita, por exemplo, pelo WhatsApp. Presença, né, Michel? Ao que Presença. falamos aí ao longo Exato. desse web. Perfeito. Então, muitas vezes, e eu acredito que vai tomar esse caminho, aí ela vai ajudar no tráfego, na tomada de decisão, né? E muitas vezes a locadora ou a empresa, ela tem que criar uma jornada para não atrapalhar ou para não ter atrito para a tomada de decisão do seu cliente. Então, quem quiser conhecer mais sobre o nosso e-commerce, sobre a nossa jornada digital, a gente fica totalmente à disposição. Quem quiser aí fala um eu no chat, que aí os nossos colaboradores aqui já vão entrando em contato com vocês e pode marcar uma apresentação, uma consultoria comercial para a gente poder entender um pouco melhor como que está essa jornada digital de cada empresa, tá bom? Vem falar com a gente, fala que você veio aí do webinar sobre GO e a gente prepara aí condições especiais para vocês. Pessoal, eu estou mandando no chat aqui também o bônus que combinamos ali no início, né? Então, o Michel, junto com o time aí da MGA, colocou para vocês um link onde vocês conseguem se cadastrar e ver como está o posicionamento da sua empresa. Esses últimos slides que o Michel mostrou para a gente, para que vocês possam entrar lá, se cadastrar, coloca o nome da sua empresa e faz esse trial aí para você entender como está o posicionamento da sua empresa hoje. Né? Se você aparece, se você não aparece, se você não aparece, revisito a live aqui para vocês, né, pegarem um pouco desses insights e começarem a trabalhar. Fala com a Eloca aqui também sobre essa presença digital e falamos um pouquinho sobre o CRM, né? Como controlar isso depois? Como é que eu meço isso, né? Então, o CRM da Eloca aqui também já é integrado a esse e-commerce, já consegue trazer para você uma visão de toda essa jornada, todo esse tagueamento. Beleza? Michel, Michel e Michel, né? Ter dois Michel na mesma live é me difícil, complicaram, cara. Não vai ter tão beleza. cedo, não. Tá bom. Eu queria agradecer a presença de vocês, Michel, Gildinho aí, obrigado. Eu espero que a gente consiga proporcionar aí mais encontros. Acho que é um tema que também é amplo, né? Eu falo Sim. isso nos outros webinars, eu falo e repito, né? Acaba que o tempo é curto para tanto de assunto e dúvida que pode surgir. Galera, até antes de eu passar aí para os agradecimentos,
As dúvidas que ficaram no chat e nós, porventura, passamos aí e não conseguimos responder, eu vou pegar todas elas e a gente disponibiliza e vai para o nosso blog, para a nossa presença digital aí, também vai para o YouTube a live com vocês, tá bom? Michel, obrigado aí pela presença, parabéns pelo conteúdo, parabéns pelo negócio, acho que está tudo muito amarrado. Foi um prazer aí estar com você essa 1 horinha, muito Eu produtivo. que agradeço. Obrigado vocês, obrigado pela participação, pela abertura. Dizer, acho que foi uma coisa bem interessante também, como você comentou, a questão do e-commerce hoje fundamental posicionamento hoje dentro das IAs para ter esse ranqueamento de uma forma interessante. E também dizer que, como o Gabriel falou, a gente deu essa degustação para vocês testarem e também vocês conseguem fazer até postagem e sugestão dentro, texto de blog ali dentro. Então, vocês conseguem fazer ali um texto do blog para visualizar também e já começar a partir de hoje já esse posicionamento das IAs, e eu que agradeço aí, obrigado pela oportunidade. Valeu, Michel daqui agora, né? Obrigado, Michel, pela presença aí, muito bom falar do nosso e-commerce também. Valeu, Gabriel. Obrigado. Gente, obrigado pela presença de vocês e mês que vem estamos de volta aí com mais um conteúdo extraordinário, muito bom. Abraço a todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau.